E muito bem, vamos lá. Nós vamos para o nosso estudo de hoje, Revista Espírita, ano janeiro de 1861. Nós estamos no ensino espontâneo dos espíritos. São os ditados espontâneos, né, que os espíritos trazem para nós, nos ajudando aqui nas nossas reflexões. Para nós, então, o primeiro tema que nós vamos estudar aqui na nossa revista, deixa eu voltar aqui, só um instantinho que eu me esqueci de um pequeno detalhe, pronto. Então, ensino espontâneo dos espíritos, ditados recebidos ou lidos na sociedade por vários médiuns, né? Então, mais uma vez, mensagens recebidas em casa, recebidas em grupos de estudos, ou mesmo na sociedade, e depois, então, todas elas compartilhadas entre os participantes dos estudos na Revista Espírita, lá do estudos lá na Sociedade Parisense de Estudos Espíritas. Bom, o primeiro artigo, o primeiro ditado que foi trazido para nós, os três tipos, o médium, o senhor Alfred Didier. Bom, eu vou primeiro fazer uma pequena introdução, porque ele traz para nós aqui algumas personagens, né, algumas características de algumas personagens da literatura mundial, que nós não estamos habituados, né, a ter contato com eles, então vale a pena a gente explorar um pouquinho, né, dessa base literária para termos um melhor entendimento. O espírito que assina para nós essa mensagem é o espírito Gerard Nerval, já falamos sobre ele. Ele vai trazer para nós aqui uma referência sobre Molière. Molière, ele é Jean-Baptiste Poquelin, ele foi, aqui conforme a nossa Wikipédia, mais conhecido como Molière, foi um dramaturgo francês, além de ator, considerado um dos mestres da comédia satírica. Teve um papel de destaque na dramaturgia francesa, até então muito dependente da temática da mitologia grega. Ele viveu no século XVII, entre 1622 e 1673. Ele criou, dentre as suas personagens, ele criou duas personagens bastante marcantes, né? A primeira aqui, Tartufo, que diz assim para nós, também na Wikipédia. Tartufo é uma comédia de Molière e uma das mais famosas da língua francesa em todos os tempos. Em sua primeira encenação, que data de 1664, e foi quase que imediatamente censurada pelos devotos religiosos que no texto foram retratados na personagem título como hipócritas e dissimulados. Os devotos sentiram-se ofendidos e a peça foi quase proibida por essa razão pelos tribunais do rei Luís XIV de França, onde tinham grande influência. Então, a palavra tartufo, o termo tartufo na língua portuguesa, assim como também em outros idiomas, passou a ser considerado como uma pessoa hipócrita, né? um falso devoto, um falso religioso. Então, esse é o primeiro perfil que nós estudamos do tartufo, que é aquele que simula uma prece, simula uma reza, mas por trás ele sempre procura trazer ali o pior das pessoas, representar o pior das pessoas. E o segundo, também de Molière, é Dom Juan, que todos nós tão bem conhecemos. É uma personagem arquétipo da literatura espanhola, aqui no caso, né, da literatura espanhola, e que detém uma ampla descendência literária no continente europeu. Quem foi então Dom Juan? A lenda diz que Dom Juan seduzira uma jovem moça de família nobre da Espanha. Libertino e impetuoso, assassinou seu pai. Depois, tendo encontrado num cemitério uma estátua deste, jocosamente a convidara para um jantar. O convite foi aceito alegremente pela estátua. O fantasma do pai ali também chegara como precursor da morte de Dom Juan. Então aqui ele vai falar sobre também mais uma
mais uma personagem, mais um arquétipo, né? Que é aquele sedutor, né? Sem qualquer tipo de escrúpulo, e que vive apenas ali a sensualidade, vive apenas os prazeres do mundo, independente das consequências das lesões que vem a provocar naquelas pessoas que sofrem, que são vítimas da sua sedução. Então essa é a segunda personagem. E a outra personagem que nós vamos trazer aqui, que é feita uma referência nesse artigo, é exatamente Hamlet. Né? Hamlet, personagem de William Shakespeare. Shakespeare, a gente lembra, ele viveu entre os séculos XVI e XVII, né? De 1564 a 1616. E ele foi considerado ali, ele é considerado ainda um dos maiores poetas, dramaturgos e ator francês, né? Ator inglês e também da própria língua inglesa, né? Então, desde aquela época até hoje, nós temos ali várias e várias personagens e vários livros que até hoje são estudados com profundidade, né, pelos estudantes da literatura de um modo geral. Então, o Shakespeare trouxe para nós Hamlet. E aqui, então, o que a gente pode colocar um outro perfil, então, primeiro, Tartufo, que era aquele falso religioso, aquele hipócrita, Dom Juan, o sensualista e também inconsequente, e agora Hamlet, que é o mais filosófico. Então, ele vai colocar assim para nós. Hamlet é frequentemente encarado como um personagem filosófico e pioneiro, e expôs ideias agora conhecidas como relativistas, existencialistas e céticas. Por exemplo, ele expressa uma ideia relativista quando se dirige para Rosencrantz e diz: nada é bom ou mal, a não ser por força do pensamento. Olha que interessante isso, né? Então a gente sabe, né, que tudo é neutro no mundo. O que vai determinar o seu caráter bom ou mal ou ruim vai ser exatamente a força do pensamento que o dirige. Então, naquela época, no século XVI, Shakespeare, através de Hamlet, já trazia para nós essa ideia, né, de que é o pensamento, é a vontade, que é essa força poderosa que dá qualidade a tudo aquilo que existe no universo. Depois ele traz para nós aqui também, né, o famoso ser ou não ser, eis a questão. Eu vou ler para vocês aqui esse trechinho da peça, né, que diz assim: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna, enfurecida, nos alveja, ou insurgir-no contra um mar de provocações e em luta pôr-lhes um fim? Morrer, dormir, não mais. Dizer que rematamos como um sonho a angústia e as mil pelejas naturais herança do homem. Morrer para dormir é uma consumação que bem merece e desejamos com fervor. Né? Então, para acabar com as angústias da vida, né, nada melhor do que morrer e dormir para sempre. Né? Essa é a visão de Shakespeare. Então, temos essas três personagens e esses três arquétipos, esses três perfis. E é exatamente baseado nesses três que o Gerard de Nerval traz para nós, então, as suas reflexões. Ele diz assim: há no mundo três tipos que são eternos. Esses três tipos, grandes homens os pintaram tais quais eram em seu tempo, e adivinharam que existiriam sempre. Os três tipos são, inicialmente, Hamlet, que diz para si mesmo: to be or not to be, that's the questions. Depois, Tartuffe, que resmunga a prece enquanto medita no mal. E por fim, Dom Juan, que diz a todos: não creio em nada. Molière achou sozinho dois desses tipos. Aviltou Tartuffe e fulminou Dom Juan. Sem a verdade, o homem fica na dúvida, como Hamlet, sem consciência, como Tartuffe, sem coração, como Dom Juan. Hamlet está em dúvida, é verdade, mas procura. É infeliz, a incredulidade o acabrunha, mas suas mais doces ilusões se afastam cada vez mais,
E esse ideal, essa verdade que ele persegue, cai no abismo como Ofélia e fica perdida para sempre. Então, enlouquece e morre como um desesperado. Mas Deus o perdoará, porque teve coração, amou, e foi o mundo que lhe roubou aquilo que queria conservar. Os outros dois tipos são atrozes, porque egoístas e hipócritas, cada um a seu modo. Tartuffe toma a máscara da virtude, o que o torna odioso. Dom Juan em nada crê, nem mesmo em Deus, só acredita em si mesmo. Jamais tivestes a impressão de ver, nesse famoso símbolo que é Dom Juan, e na estátua do Comendador, o ceticismo diante das mesas girantes? O corrompido espírito humano frente à mais brutal manifestação? Até o presente, o mundo não viu neles senão uma figura inteiramente humana. Credes que não se deve neles ver e sentir algo mais? Como o gênio inimitável de Molière não teve, nessa obra, o sentimento do bem senso, dos fatos espirituais, como o tinha sempre dos defeitos desse mundo. Então, nessa exclamação que Gerard traz para nós sobre Molière, falando exatamente isso, né? Como ele coloca aqui, mais uma vez, como o gênio inimitável de Molière não teve nessa obra o sentimento do bom senso, dos fatos espirituais, como o tinha sempre dos defeitos deste mundo. Então, Molière acabou retratando nas personagens os defeitos do homem, né, no mundo, e quando se deparou com a visão do mundo espiritual, naquela menção, né, em que Dom Juan convida a estátua do seu pai para jantar e a estátua vai junto, na verdade era um simbolismo de evocar os espíritos, e nisso Molière não viu uma realidade, ele apenas satirizou. Então aqui para nós temos três situações. Bom dia, embaixador. Temos as três personagens então, mas o que Gerard chama atenção é que Hamlet, com toda a sua dúvida, com todo o seu questionamento, com todo o seu ceticismo, ele representa muitos de nós aqui no mundo, naqueles que buscam a verdade, que buscam os mistérios da realidade da vida e não encontram, e acaba criando as suas próprias verdades ou se afogando, muitas vezes, nas suas próprias dúvidas. Mas, como é colocado aqui no final, Deus o perdoará, porque ele teve coração, ele amou e foi o mundo que roubou dele aquilo que ele queria conservar. Ou seja, era uma pessoa que, se ele se mostrava cético e se mostrava cheio de dúvidas, é porque ele não teve contato com a verdade, mas ele trazia como princípio a vontade de acertar. Então, por isso, essa dúvida, esse ceticismo que nós encontramos, por exemplo, em muitos ateus que nós vemos no mundo, ou pessoas que criam as suas próprias crenças, que a gente pensa, poxa, mas ele está completamente equivocado. Ele pode estar equivocado porque ele teve, por necessidade de satisfazer as dúvidas, de satisfazer aquele vazio interior que ele sentia, porque aquele que se sente vazio é aquele que precisa, que busca algo que possa preenchê-lo. E quando nós falamos de um vazio existencial, é aquele que busca respostas para justificar a sua existência. Mas como ele não encontra, então ele vai criando as suas próprias ideias ou se fechando dentro dos seus próprios conceitos. Então, nesse caso aqui, Hamlet é aquele que busca, não encontra, é aquele que vive na dúvida sem conseguir satisfazê-la, mas é um espírito que está em constante busca de algo mais. Por isso, então, no plano espiritual, quantos são aqueles espíritos que viveram aqui no mundo de uma forma cética, de uma forma até materialista? E a ideia que a gente tem, bom dia, André, a ideia que a gente tem do materialismo é um espírito mau, mas é uma visão equivocada que nós temos, né? A gente já falou sobre isso, que muitos ateus são, por exemplo, em países como Estados Unidos, onde existe ali uma exigência muito grande daquela ideia religiosa, daquela ideia de família cristã. Então alguém que diz que é ateu, ele é quase que endemoniado, ou endemonizado, né? Porque dizem assim, olha, se você não acredita em Deus, você acredita no demônio, ou acredita no diabo, e aí então esse mesmo cético vai dizer, mas espera aí, se eu não acredito em Deus, por que eu vou acreditar no diabo? Eu não acredito em nada que exista fora do mundo material.
E aí então ele já é rotulado como uma pessoa má, como uma pessoa egoísta, como uma pessoa sem virtudes. E na verdade nada mais é do que um preconceito. Porque o fato dele não acreditar no mundo espiritual não significa que ele não tenha virtudes, que ele não tenha valores nobres, que ele não haja com nobreza. Ele apenas não encontrou respostas dentro dos sistemas, dentro da filosofia espiritualista atual, como, por exemplo, nas estruturas religiosas, as filosofias espiritualistas, que trazem ali para eles conceitos que não agradam, que não satisfazem o seu intelecto, por exemplo. Então ele opta em viver em razão de um pragmatismo, mas um pragmatismo virtuoso, ou seja, ele vive no mundo de acordo com a satisfação das suas necessidades, sempre com essa grande preocupação de fazer o bem. E aí então, quando um espírito como esse desencarna, a gente pensa, se ele é materialista, se ele é ateu, quando chegar no mundo espiritual ele vai sofrer. Porque ele vai ter uma grande surpresa e vai cair numa grande desilusão. Pelo contrário, esse é um espírito que já tem as virtudes desenvolvidas e ele só precisa ter o seu intelecto sensibilizado. No momento em que no plano espiritual ele encontra as respostas de que ele precisa, rapidamente então ele segue no caminho, né, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua evolução. Então Shakespeare representou Hamlet a partir dessa visão. É aquele que não tem respostas, mas é aquele que busca de bom coração satisfazer ali esse vazio que precisa ser preenchido. Bom dia, Osmar. E os próximos, como nós vimos aqui, Tartuffe e Dom Juan, já são dois personagens que mostram aquilo que existe de imperfeito na natureza humana. Enquanto Tartuffe usa a máscara da virtude, fazendo com que ele se torne odioso, porque ele mostra a virtude na máscara, mas intimamente ele é aquela pessoa egoísta, odiosa, Dom Juan, pelo contrário, só acredita em si mesmo, mostrando também o mesmo egoísmo, nada crendo e apenas buscando satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios prazeres. Então, essa é a visão que Gerard de Nerval traz para nós, para a gente poder observar a natureza humana representada por esses três arquétipos. Então, quando ele traz para nós essa visão, nós começamos a procurar no mundo pessoas que se encaixam nesses perfis. Mas, na verdade, a reflexão é para nós mesmos. De que modo que nós nos comportamos diante desses perfis. Não necessariamente nós estamos encaixados num perfil especificamente. Muitas vezes nós temos uma mistura dos três. Nós temos aquela maldade, né, nos comentários, nas críticas de um lado. Nós temos ali os nossos próprios interesses do outro, mas ao mesmo tempo, por causa dessa nossa maturidade, que nós nos comportamos assim, nós temos também o outro lado, que é essa busca constante. Então, quando nós começamos a tirar essas máscaras e começamos a nos mostrar como somos e trabalhar para conter essas más inclinações e buscando o nosso desenvolvimento, aí sim nós estamos no caminho do progresso. Então, primeiro nós precisamos reconhecer em nós as imperfeições, para depois combatê-las. Não é possível combater alguma coisa em nós que não seja conhecido, porque nós estaremos combatendo um fantasma que é desconhecido. Mas quando nós identificamos em nós quais são as nossas tendências, quais são ali os nossos, os nossos impulsos nesse estágio da nossa evolução, nós passamos agora a trabalhar de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais direta, exatamente buscando essa afinização com essa realidade espiritual e trabalharmos efetivamente para conquistarmos os valores que vão nos conduzir por esse melhor caminho. Então essa é a primeira reflexão desses três tipos que Gerard de Nerval trouxe para nós então. O próximo artigo que nós temos aqui é de Cazotte. Também aqui mais uma personagem que vai trazer para nós aqui uma necessidade de conhecermos, né, a sua biografia, mas de uma forma bastante simples, né? Então, Jacques Cazotte nasceu em Dijon a 7 de outubro de 1719, comecinho do século XVIII, portanto, e morreu guilhotinado em Paris, na Place do Carrossel, em 25 de dezembro de 1792, então já com uma idade avançada. Ele foi um escritor francês.
estudou no Colégio Jesuíta de Dijon, e em seguida mudou-se para Paris, onde publicou seus primeiros livros. Ele foi enviado pela administração da Marinha para Martinica, em 1747, como controlador das ilhas de Barlavento. Em seguida retirou-se para Pierre, perto de Epernay, para se dedicar ao seu gosto literário. Ele também esteve envolvido, naquele período da Revolução Francesa, tanto que ele foi guilhotinado em 1792, lembrando que em 1789, 3 anos antes, aconteceu a Revolução Francesa. Então Kardec, inclusive, ele trouxe para nós alguns relatos de espíritos que tinham sido guilhotinados, alguns deles, inclusive, como vítimas de serem acusados de conspiradores contra a Revolução. Então, nesse caso, Jacques Cazotte, esse escritor, fez também ali todo a sua literatura, a sua participação, também esteve envolvida com a Revolução. Então, esse é o perfil dessa personagem. Então, ele diz assim para nós, inicialmente. Depois a gente continua com a segunda parte aqui sobre Cazotte. Ele diz assim: quem é o médium é Alfred Didier, também o senhor Didier. É curioso ver surgir no meio do materialismo uma reunião de homens de boa fé para propagar o espiritismo. Sim, é no meio das mais profundas trevas que Deus lança a luz, e no momento em que é mais esquecido é que ele melhor se mostra, semelhantemente ao ladrão sublime de que fala o Evangelho e que virá julgar o mundo no momento em que este menos esperar. Aqui só para a gente lembrar, quando ele fala que é curioso ver surgir no meio do materialismo uma reunião de homens de boa fé para propagar o espiritismo, a gente lembra que ele fala aqui daquele período da França em que o materialismo, o ceticismo era muito forte e era o grande opositor, especialmente do catolicismo, mas de um modo geral do cristianismo, que era presente ali na Europa como um todo. Então, de repente, naquela briga entre céticos e crentes, surge no meio o espiritismo para falar sobre essa realidade que conecta a ciência, porque, na verdade, o materialismo ele é sustentado exatamente pelo pensamento positivista, pelo pensamento científico, Então você precisa ter respostas baseadas exatamente ali nas convicções do intelecto. E, ao mesmo tempo, você tem a fé. Então, unindo a fé e a razão, nós encontramos a fé raciocinada. Por isso que ele fala que é curioso surgir naquele meio isso tudo que vai chegando para nós nesse período. E depois ele continua: mas Deus não vem a vós para vos surpreender. Ao contrário, vem prevenir-vos de que essa grande surpresa que deve apoderar-se dos homens ao morrerem deve ser para eles funesta ou infeliz. Então aqui nós temos os dois destinos de cada uma das almas que chegam. Depois continua para nós. Foi para o meio de uma sociedade corrompida que Deus me enviou. Graças, isso porque ele fala agora da época dele, lembrando que ele viveu no começo ali, praticamente todo o século XVIII, de 1712 até 1792, então ele se coloca agora falando dele próprio. Foi para o meio de uma sociedade corrompida, isso por causa da corrupção, do modo como a nobreza, como todo aquele grupo que vivia em função das regalias, em detrimento da necessidade do povo. Então ele surgiu naquele momento, trazendo ali o seu conhecimento, a sua literatura, mas também ali faculdades importantes da mediunidade. Então ele diz assim: foi para o meio de uma sociedade corrompida que Deus me enviou, através da reencarnação. Graças à clarividência, algumas dessas revelações que em meu tempo pareciam tão maravilhosas, hoje se mostram muito naturais. Para mim, todas essas lembranças não passam de sonhos. E louvado seja Deus, o despertar não foi penoso. O Espiritismo nasceu, ou melhor,
ressuscitou em vosso tempo. O magnetismo era do meu tempo. Crede que as grandes luzes precedem os grandes clarões. Então, lembrando, né, que quando ele fala sobre o magnetismo, a gente vai lembrar que no próprio século XVIII nós tivemos, né, Frank Anton Mesmer, que trouxe para nós ali o magnetismo animal, também conhecido como mesmerismo, que inclusive, como a gente já viu, o próprio Kardec também foi um grande estudioso do magnetismo, para que depois tivesse contato com os fenômenos mediúnicos e começasse então a estudar a natureza desses fenômenos, fazendo com que o espiritismo surgisse entre nós. Então, mas foi lá no século XVIII que tudo começou. Lembrando que Kardec, né, enquanto Casotti aqui nasceu, desencarnou em 1792, Kardec foi, então, reencarnou 12 anos depois, em 1804. Né? Então, Kardec agora já é do século XIX. Então, ele traz para nós que as luzes do magnetismo, então, surgiram precedendo os grandes clarões que viriam depois com as manifestações mediúnicas e tendo o magnetismo como sendo ali uma das bases, digamos assim, científicas, né, entre aspas, porque ela era baseada na observação, ela era baseada nos experimentos, né, mas não tinha ali uma base da ciência da época, né, mas, vamos dizer assim, era uma base racional, que trouxe para nós ali a força para poder sustentar as experiências e os estudos do espiritismo, especialmente no campo da mediunidade. Autor de Diable Amorex, ou O Diabo Apaixonado, né, que era exatamente ali o próprio Casotti, o autor do Diabo Apaixonado vos lembra que já teve a honra de conversar convosco e se sentirá feliz em continuar suas relações amistosas. Né? Então ele conclui aqui, trazendo apenas, né, como a gente viu, é uma manifestação espontânea, portanto o espírito traz ali uma ideia que ele acha interessante, que ele acha oportuna, vinculada à atividade que vai se desenvolvendo naquele momento, junto com os encarnados, ou um tema absolutamente aleatório. E ele trouxe, então, essa visão, a curiosidade de ver grupos reunidos, né, falando sobre espiritismo numa época como aquela que Kardec vivia. Antes da gente continuar, porque depois nós temos aqui, né, na sessão seguinte, foram dirigidas ao espírito Casotti algumas perguntas que se seguem. E Kardec diz assim: na última vez em que aqui viestes espontaneamente, tivestes a gentileza de dizer que voltaríeis de boa vontade. Aproveitamos o oferecimento para vos dirigir algumas perguntas, se assim o quiserdes. E aí então Kardec vai trazer aqui algumas perguntas. Antes dessas perguntas, nós temos então aqui também, na própria Wikipédia, né, que traz para nós aqui uma referência interessante, a que Kardec vai também tratar nas respostas, naquela conversa com o Espírito. Então, primeiro vai falar um pouquinho sobre ele, né, trazendo aqui então que Casotti foi conselheiro do rei em seus conselhos, comissário-geral da Marinha, membro da Academia de Ciências e Belas Artes de Dijon, prefeito de Pierre, escritor francês e proprietário do Château de la Marqueterie, ou Marqueterie, né? Vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre os trabalhos que ele fez, mas aqui no final tem algo curioso, né, que diz assim: Casotti, pregador ou profeta? Lembra que ele fala sobre a clarividência que ele teve, né, que Deus o enviou, trazendo a clarividência no ambiente, no mundo, numa sociedade muito cética, né? Então diz assim esse trecho: Casotti, um autor tão exaltado, bacana então, que seja bem-vindo, Angelina. Casotti, um autor tão exaltado quanto inspirado, teve uma visão pessoal da história que considera uma sucessão de cenas e figuras a serem interpretadas no sentido de uma luta contra a obra do diabo e uma luta do bem contra o mal. Aqui a gente lembra que essa fonte, ela é uma fonte de pesquisa, não tem nada a ver com o espiritismo, mas por isso faz com que ela
se torne muito mais importante quando nós formos aqui nos comentários de Kardec. Então ele diz assim, ó, a previsão de Cazotte, aqui na Wikipédia, né? O escritor e crítico francês, nascido na Suíça, Jean-François de La Harpe, relata em uma de suas obras intitulada Predição de Cazotte, escrita em 1788, mas publicada em 1816, a totalidade de uma estranha profecia feita por Jacques Cazotte, um ano antes da Revolução Francesa, e que descreve para cada personagem presente em uma sala de estar, onde eles conversavam, o que acontecerá com eles durante a futura Revolução. Essas observações foram feitas na presença do matemático Nicolas de Condorcet, do poeta e moralista Sébastien Roch-Nicolas, de Charfort, e do salonier Beatrice de Charsois-Stainville, duquesa de Gramont, a quem ele previu uma morte violenta ligada ao terror revolucionário. Então aqui, eles estavam então nessa sala de estar, depois de um jantar, e das pessoas que estavam ali, ele foi falando sobre o destino de cada uma delas. Olha, vai acontecer isso com você, você vai morrer dessa forma, tudo em virtude da Revolução Francesa, que foi como a gente viu, né, em 1789, e esse livro, né, As Predições de Cazotte, foi escrito em 1788, um ano antes. Então ele foi trazendo toda essa visão baseada nessa ideia, né, por isso que foi colocado aqui em cima. Ele foi um pregador ou um profeta? E o profeta, naturalmente, que é o título trazido ali em virtude da faculdade mediúnica que ele trazia. Ou ele é apenas um pregador que falava ali de acordo com as ideias que ele tinha. Desmistificação. Aqui ainda no texto da Wikipédia. O texto escrito quase 20 anos depois das observações e narrado pelos espíritos póstumos de uma terceira pessoa, La Harpe morreu em 1803. Pode ser interpretado como uma mistificação ou um engano com vocação propagandística para defender a causa monarquista e denunciar crimes da Revolução Francesa. Ou seja, né, aqui a suspeita ele estava realmente tendo alguma visão do futuro, ou ele estava fazendo ali aquela propaganda terrorista, dizendo, olha, você vai morrer por causa disso, você vai morrer por causa daquilo, se você se envolver com a Revolução. Esta evocação será retomada por muitos autores, bem depois da publicação deste sermão, com muitas vezes versões bastante diferentes da original. E aí depois ele vai falar aqui, né, que o biógrafo Adrien Jean Kertin-Berchot revelou o engano do jornal Jornal da Livraria, evocando uma provável manipulação do bibliófilo executor de La Harpe. Então vai falar sobre algumas distorções no texto. Mas a ideia central desse texto que a gente está vendo aqui é exatamente esse jantar e essas predições que Jacques Cazotte fez. Voltando para a Revista Espírita. Bom dia, Brasil. Então Kardec colocou para nós aqui, né? Na última vez em que aqui viestes espontaneamente, tivestes a gentileza de dizer que voltarias de boa vontade. Aproveitamos o oferecimento para vos dirigir algumas perguntas, se assim o quiserdes. Então, Kardec, isso em 1861, né? Só para a gente lembrar. Primeira pergunta. Eu achei muito interessante assim, a pergunta que Kardec faz e o texto que nós limos em Wikipédia, que não tem nenhuma relação um com o outro, mas o que a Wikipédia relata, Kardec agora aborda por essa perspectiva espírita, né? Então ele diz assim, a história do famoso jantar em que predissestes a sorte que aguardava cada um dos convivas é inteiramente verdadeira? Então a gente vai ver agora o que o espírito tem a dizer sobre tudo isso, né? Confrontado, comparado com aquilo que os registros históricos falam daquele evento, né? Assim como a gente já viu outras passagens aqui, né? Então, por exemplo, vem aqui um livro falando sobre um texto falando sobre uma personagem da história e depois na Revista Espírita Kardec conversa com essa personagem e confronta com os fatos que são relatados sobre eles.
Então isso que a doutrina espírita proporciona também, não apenas, né, o aprendizado moral que nós temos, a nossa evangelização, a nossa espiritualização, mas também trazendo uma comprovação do mundo espiritual sobre essa realidade, em que os próprios autores que viveram aquelas experiências trazem o seu depoimento, como nós já tivemos aqui também. Né? Nós já conversamos com irmãos aqui que já viveram as experiências entre os indígenas, entre irmãos africanos que foram escravizados, irmãos que participavam de combates, cada um trazendo o seu depoimento, cada um trazendo a sua história, trazendo a sua versão. Porque enquanto os livros falam, né, de estatísticas, de retratos, de relatos, vem aqui os próprios personagens falando sobre as suas experiências. Isso para nós mostra essa riqueza que o Espiritismo tem e o quanto ainda tem para oferecer para a nossa humanidade terrena em termos de aprendizado, conhecendo a nossa história a partir das próprias personagens que viveram aqueles momentos, né? Mas Kardec pergunta então qual era a verdade sobre aquele famoso jantar. O Espírito responde: é verdadeira no sentido de que a predição não foi feita numa única noite, mas em vários jantares, no fim dos quais eu me divertia em amedrontar os meus amáveis convivas por meio de sinistras revelações. Então, olha só, enquanto fala que num determinado momento várias pessoas juntas ouviram essas revelações, ele fala então que foram vários jantares e em cada um deles ele foi fazendo essas revelações e se divertia apavorando as pessoas. Mas eram revelações verdadeiras. Segunda pergunta. Conhecemos os efeitos da dupla vista e compreenderíamos que, dotado dessa faculdade, tivesseis podido ver coisas distantes, mas que se passavam naquele momento. Como pudeste ver coisas futuras que ainda não existiam e vê-las com precisão? Poderias dizer-nos ao mesmo tempo como vos foi dada essa previsão? Falaste simplesmente como inspirado, sem nada a ver, ou o quadro dos acontecimentos que anunciastes se vos apresentou como uma imagem? Tende a bondade de descrever isso tão bem quanto puderdes para a nossa instrução. Então Kardec já primeiro reconheceu que ele era dotado da dupla vista, essa faculdade anímica, que permitia então que ele tivesse essa previsão, né? Ou a previsão ou a predição também. Kardec perguntou se ele falava isso por intuição ou se ele via mesmo os fatos acontecendo no futuro. Por que foi dada a ele essa previsão? Porque essa é uma dúvida até mesmo bastante contemporânea. Quantas e quantas pessoas nos procuram no nosso trabalho do atendimento fraterno, dizendo assim, olha, eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer, e essa coisa acontece, isso me deixa desesperado. Por que eu tenho que ter isso? Por que isso não pode parar? Ou então assim, eu sinto que as pessoas estão sentindo, que elas se sentem mal, que elas se sentem constrangidas e tudo mais. Por que eu tenho que sentir isso das pessoas? Então esses porquês são dúvidas muito atuais que acontecem com frequência de pessoas que, mesmo sendo espíritas, e pior ainda quando não são espíritas, já que não têm essa compreensão, elas vivenciam essas experiências e não sabem o porquê, não sabem controlar e sofrem com isso também. Então a pergunta que Kardec faz, poderíeis dizer-nos ao mesmo tempo como vos foi dada essa previsão? Então ele responde o seguinte: há na razão do homem um instinto moral que o impele a predizer certos acontecimentos. É verdade que eu era dotado de uma clarividência extraordinária, mas sempre humana, para os acontecimentos que então se passaram. Mas acreditais que o bom senso, ou o sadio julgamento das coisas terrenas, possam vos detalhar com anos de antecedência tal ou qual circunstância? Mais uma vez aqui a mesma pergunta. Acreditais que o bom senso ou o sadio julgamento das coisas terrenas possam vos detalhar com anos de antecedência tal ou qual circunstância? Ou seja, que baseado no bom senso que você tem daquilo que está acontecendo no momento, você é capaz de antecipar aquilo que vai acontecer no futuro com anos de antecedência?
Não. À minha natural sagacidade aliava-se uma qualidade sobrenatural, a dupla vista. Então ele era capaz de analisar aquilo que estava acontecendo. Então, por exemplo, ele viveu durante aquele período da Revolução Francesa, e como o próprio nome diz, foi uma revolução grande que trouxe ali grandes transformações, não somente para a França, mas também para toda a Europa, influenciando outras regiões do mundo, inclusive a própria independência do Brasil, né? Então, tudo isso acabou vindo como consequência daquela grande revolução. E então ele vivendo aquele momento, e essa sagacidade que ele diz, analisando ali, né, quais eram os acontecimentos, quais eram ali as ideias que estavam sendo difundidas, de que forma que essas ideias tentavam, ou pelo menos tentavam, reprimir essas ideias, de que modo que os personagens estavam agindo, já era possível a gente ter ali uma pequena antecipação, mais ou menos do que acontece hoje, né? A gente vê, por exemplo, ali algumas discussões entre grupos e tudo mais, a gente já pensa, isso aí não vai acabar bem. Ou então a gente vai pensar, bom, felizmente as coisas parecem que estão se resolvendo. Então, claro que essa antecipação vai depender muito da capacidade analítica que uma pessoa tem, do conhecimento que ela tem. Só que, além disso tudo, ele ainda tinha dupla vista, em que ele era capaz de ver além daquilo que o mundo material mostrava. Por isso que ele coloca, né? Mas quando eu via pequenos detalhes dessas circunstâncias, quando eu via visualmente tal ou qual vítima, então não falava mais como um simples homem dotado, mas como um homem inspirado. Então isso que era interessante ele colocar, né? Quando ele dizia assim também, pulei um trecho aqui. Então ele falava assim, a minha natural sagacidade aliava-se uma qualidade sobrenatural, a dupla vista. Quando eu revelava às pessoas que me cercavam os terríveis abalos que deveriam ocorrer, evidentemente eu falava como um homem de bom senso e lógica. Era essa sagacidade que ele tinha. Mas quando eu via pequenos detalhes dessas circunstâncias, quando eu via visualmente tal ou qual vítima, então não falava mais como um simples homem dotado, mas como um homem inspirado. Então nós tínhamos ali os dois mecanismos ali juntos atuando, né? O mecanismo do intelecto e o mecanismo dessa faculdade anímica. E depois Kardec complementa. Independentemente desse fato, tivestes outros exemplos de previsão durante a vida? Sim, eram todas mais ou menos sobre o mesmo assunto. Mas, como passatempo, eu estudava as ciências ocultas e me ocupava muito de magnetismo. Então as previsões que ele fazia eram previsões baseadas naquele contexto de revolução que a França estava vivendo, de pré-revolução e de pós-revolução, da qual ele próprio foi vítima. Essa faculdade de previsão vos acompanhou no mundo dos espíritos? Isto é, após a morte ainda prevede certos acontecimentos? Olha só então, em previsão após a morte. Porque a gente tem estudado sempre falando sobre a capacidade de predizer, a capacidade de previsão, de pressentimento. Né? Lembrando que nós temos, né, a predição, a previsão e o pressentimento. Né? Então, o pressentimento é aquela sensação de que algo vai acontecer. A previsão é a capacidade de antecipar o acontecimento através da visão. Né? E a predição é você dizer aquilo que vai acontecer. Então, são várias dessas faculdades que nós temos, né, sobre a precognição. Então, porque nós temos a precognição, que é aquele conhecimento do passado, a cognição, que é o conhecimento do presente, e a pós-cognição, que é a pré-cognição do futuro, a cognição do presente e a pós-cognição daquilo que já aconteceu. Né? Então tem pessoas que vivenciam, por exemplo, me esqueci o nome da faculdade agora, que você toca nos objetos e sente ali os fluidos. Me fugiu o nome, gente, me ajuda, por favor? Que é o... Vamos lá. Me ajudem. Psicometria, obrigado, Braço. Então a psicometria, por exemplo, ela traz uma pós-cognição, porque a pessoa é em contato com aqueles fluidos, com aqueles registros mentais que impregnam aquele fluido, ele é capaz de fazer uma leitura do que aconteceu. Então isso é chamado de pós-cognição. Não apenas o conhecimento
lendo um relato do que aconteceu no passado, mas ele é capaz de ver e sentir aquilo que já aconteceu. Mas, enfim, foi perguntado por Kardec, então, se essa faculdade acompanha aquela pessoa após a desencarnação. Porque a impressão que a gente tem é, não, no mundo espiritual, ele é capaz de antecipar tudo, é tudo muito fácil. Porque a gente só estuda isso no mundo físico. Mas e no mundo espiritual? Então a pergunta que Kardec faz abre para nós aqui um novo caminho de análise. Os espíritos, depois da desencarnação, são capazes de prever o futuro? Pelo simples fato de estarem desencarnados? Estarem no mundo espiritual faz com que eles tenham essas capacidades intelectuais, por exemplo, que vão além daquilo que existe no mundo físico? Então a resposta, sim, ou seja, acompanhou. Esse dom me ficou muito mais puro. E aí Kardec traz uma observação sobre isso, para poder concluir esse artigo. Poder-se-ia ver aqui uma contradição com um princípio que se opõe à revelação do futuro. Ou seja, né, a oposição à revelação do futuro, que Deus não permite que nós tenhamos essa visão do futuro, exatamente pelas consequências que isso poderia trazer. Por isso Kardec coloca, né? Quer dizer, o espírito encarnado tem uma visão do futuro e desencarnado ele mantém essa capacidade com muito mais pureza. E aí Kardec coloca, bom, mas espera aí, se o espírito tem essa facilidade de ver o futuro, isso vai contra as leis de Deus. É isso que Kardec coloca. E ele diz assim, com efeito, o futuro nos é oculto por uma lei muito sábia da providência, considerando-se que tal conhecimento prejudicaria o nosso livre-arbítrio, levando-nos a negligenciar o presente pelo futuro. Ou seja, né, já que eu sei o que vai acontecer, então para mim o presente não importa, porque nada do que eu fizer vai mudar o meu destino. Então por isso, esse destino é oculto para que nós possamos viver com liberdade esse nosso presente. Além disso, por nossa oposição, poderíamos entravar certos acontecimentos necessários à ordem geral. Então, eu prevendo o futuro, eu começo a ter atitudes que vão mudar e atrapalhar o andamento da evolução que está programada para aquele grupo, para aquele local. Mas, aí Kardec traz aqui então o entendimento, mas, quando essa comunicação nos pode impelir a facilitar a realização de uma coisa, Deus pode permitir a sua revelação, nos limites designados por sua sabedoria. Então aqui traz para nós esse ensinamento, mostrando que a previsão do futuro é possível quando tem utilidade. Nós não entendemos o motivo. Por isso aquelas dúvidas que muitas pessoas têm, de perguntarem por que eu tenho isso, por que eu tenho que viver tudo isso, por que esse tormento está na minha vida. Não sabemos porquê, mas tem um motivo. Exatamente porque nós compreendemos a perfeição das leis de Deus, que coloca a cada um experiências de acordo com a sua necessidade. Né? Braz, você colocou, né, a mediunidade independe mesmo do caráter do médium, só que o mau caráter tem menos proteção. Então, exatamente, na mediunidade ela vai para o indivíduo como um recurso de aprimoramento. Para aqueles que já estão mais desenvolvidos moralmente, a mediunidade vem como um recurso de aperfeiçoamento. Para aqueles que são rebeldes, ela vem como um remédio de correção. Então, vem ali exatamente para fazer com que o indivíduo, se não se desenvolve pelo amor, quando ele utiliza, por exemplo, a mediunidade como recurso de evolução, vem pela dor, como um recurso de correção. E essa correção, sem dúvida, será muito mais dolorosa. Né? Então, por isso que a gente lembra que, né, que independe de classe, caráter, intelecto, né? O indivíduo vem com essa faculdade pela sua necessidade. E aí, então, a gente vai lembrar sempre que na programação reencarnatória, né, existem ali esses elementos, esses ingredientes que vão sendo acrescentados nessa programação. Porque a gente lembra, né, que se por acaso o indivíduo vai reencarnar e aí ele reencarna acidentalmente, vem ali a mediunidade, né, essa mediunidade pode atrapalhar totalmente ali a sua trajetória. Daí, então, a mediunidade vindo como um recurso que vai exatamente impeli-lo a seguir essa trajetória com muito mais fidelidade. Quanto mais ele se desvia, maiores são as dificuldades que ele vai enfrentar. E para a gente finalizar, aqui nosso... Deixa eu ver, aqui nós temos o anjo da guarda,
que é um texto bacana, e um outro aqui do Georges. Vamos rapidamente aqui por ele. Dá para a gente pegar os dois, que são dois bem bacanas aqui e ao mesmo tempo também bastante interessantes. A voz do anjo da guarda. Quem traz para nós essa mensagem é Channing, né? A gente já falou sobre ele, só para a gente lembrar rapidamente aqui também para trazer um pouquinho da biografia dele. O Channing, ele é um espírito chamado William Ellery Channing. E aqui numa passagem do O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, dissertação número 7, lá no final já, ele diz assim: qual a instituição humana, ao mesmo tempo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra que lutar? Se apenas tivesseis uma existência triste e lânguida, ninguém vos atacaria, sabendo perfeitamente que havíeis de sucumbir de um momento para outro. Mas, como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem raízes fortes, admitem que ela poderá viver longo tempo e tentam golpeá-la a machado. Que conseguirão esses invejosos? Quando muito, deceparão alguns galhos, que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca. Então, essa passagem o Channing traz, né, provavelmente ali entre as mensagens de motivação, de apoio, né, que Kardec recebia, ele então publicou aqui no final do Livro dos Médiuns, né, como a gente lembra, várias mensagens foram colocadas nesse capítulo 31, mensagens de apoio, inclusive mensagens ali do próprio Espírito Verdade, né, do próprio Jesus. E aqui então o texto, eu estou aqui no FEParaná, Federação Espírita do Paraná, e diz assim para nós: assim se expressa em O Livro dos Médiuns, capítulo 31, dissertação número 7. O Espírito Channing, bem traduzindo o que foi em encarnação como pastor nos Estados Unidos da América. Convocando os espíritas à luta, recordava com certeza as próprias provas, né, que enfrentaria a seu tempo, em nome do estabelecimento das verdades espirituais. Então ele viveu nasceu em 1780 e desencarnou em 1842, e o texto aqui é interessante, ele diz assim: Channing desencarnou em Bennington, Estados Unidos da América, em 2 de outubro de 1842. 6 anos depois, o grande movimento que redundaria no posterior surgimento da doutrina espírita despertaria os homens para o estudo mais aprofundado do mundo invisível. Então faz uma referência aqui exatamente às irmãs Fox, em 1848, né, lá no estado de Nova York. Né? Então aqui a gente vai ver, esse é o Channing de que trata aqui o texto para nós. Deixa eu ver aqui. Antes da gente continuar então aqui, eu ia ler aqui para vocês o Anjo da Guarda, e lendo aqui também o Garridice, que é um texto de Georges. Eu vou deixar para a gente ver na semana que vem, que são os 2 artigos que concluem o mês de janeiro de 1861. E a gente vai aqui então aproveitar, bom dia professor, o texto que a Fabi trouxe para nós. Fabi, falta um trechinho aqui no final, só para poder concluir, na última linha aqui. Tá, mas enquanto isso a gente vai aqui então para o texto da nossa querida Ana, que vai fazer aqui então esse encerramento para as nossas reflexões. E ela diz assim para nós. Só subir aqui um pouquinho. Joia, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Diz assim para nós então. Queridos amigos, muita paz, confiança e fé sempre. Um recado aos seus corações amigos. Estamos sempre envolvidos por irmãos infelizes, espíritos que, ainda com sentimentos embrutecidos, buscam enfraquecer a vontade e provocar dúvida e desânimo naqueles que perseguem o objetivo de promover o bem. Isso sempre ocorreu e sempre ocorrerá, até que a Terra se torne um mundo de regeneração com espíritos encarnados e desencarnados envolvidos na mesma causa de seguir os passos do Cristo,
de esforçarem-se para compreender as lições do Mestre e trazê-las para seus corações. Mas, se o Divino Mestre teve seus opositores, acreditais que não os tereis? Porque vós, que ainda precisamos, porque nós que ainda precisamos nos burilar tanto, que ainda temos matrizes de erros a extinguir e erros do passado, a espiar porventura, acreditamos que ficaremos isentos das arremetidas dos irmãos que ainda se consideram inimigos do Cordeiro de Deus? Não, não duvideis, mas não se atemorizeis. Este mesmo Mestre que venceu o mundo enviou aqueles que queriam servi-lo, não na condição de porta-vozes de lições que ainda estão aprendendo, mas como discípulos esforçados que buscam vivenciar essas lições para gravá-las em suas almas e aprender seus significados mais profundos, que somente com a vivência é possível conseguir. Claro que Jesus, sabendo o que poderia acontecer, preveniu-lhes os espíritos sinceros, recomendando que a paz sempre esteja em cada coração, mesmo diante daqueles que não lhe compreendam a intenção sincera. Ainda hoje podemos ir à casa de irmãos e desejar-lhes a paz. Se essa paz não for aceita, sacudir a poeira das sandálias e retomar o caminho. Mas e quando adentram a nossa casa físico-mental e também não aceitam a paz que estamos construindo? O que fazer? Continuar seguindo o Mestre, oferecer a paz e, se não for aceita, sacudir o pó do receio, vestir a sandália e seguir. Não mais as sandálias de couro que reveste nossos pés para prepará-los para a grande jornada, mas as sandálias da fé, do amor e da caridade, para que nossas almas continuem sua jornada espiritual pelos caminhos pedregosos que ainda palmilhamos e que nos conduzirão, sem dúvida e sem nenhuma dúvida, ao aprisco do Pai. Aí está, meus amigos, o recado de nossos amigos que coordenam o trabalho. Sigo aqui com vocês, desejam que todo o meu carinho os envolva em energias de saúde, alegria, esperança e fé, lembrando, amigos, que basta um pensamento de fé sincera, uma oração e estaremos ao lado de cada um, auxiliando sempre. Muita paz. Então aqui, obrigado, querida Ana. Obrigado também, queridos amigos, que através da Ana chegam até nós aqui trazendo as suas mensagens, trazendo aqui as suas orientações valiosas para nós, e sempre a manutenção da nossa vigilância e também da nossa perseverança. Então, assim, a nossa proposta é sempre oferecer a paz que nós estamos aos poucos construindo. Se essa paz não for aceita, ofereçamos mesmo assim, trabalhamos mesmo assim para construí-la, que é o mais importante. E é isso então, meus amigos. Nós encerramos aqui o nosso trabalho, mais uma vez. É bem interessante, como eu falei para vocês no início, um estudo hoje bastante histórico e filosófico, porque tivemos que conhecer personagens, fazer uma interpretação dessas personagens e tudo mais. Então nós aprendemos tanto aqui com o Sr. Alfred Didier, o médium, trazendo para nós aqui inicialmente a primeira... eu não vi, deixa eu ver aqui, Angelina, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui, que eu posso ter perdido alguma coisa. Você tinha colocado aqui em cima, aqui, vi sim. Ontem, na madrugada, tive mais uma experiência, fiz a vibração de sempre e guardei o sono. 1h20, nada de sono. Voltei ao Evangelho até 2h30, quando de repente percebi vários vultos. Quando de repente chegou um amigo espiritual e disse: vai até tal página do Evangelho e faz oração com fervor. Fiz o que ele falou, depois novamente falou: busca o capítulo 12, itens 5 e 6, capítulo 28. Ao final, novamente disse: fazes uma oração final e pede por todos do grupo que tendes encontro mais tarde. Então, aqui a Angelina trazendo para nós aqui as experiências também com os nossos amigos. Foi essa que você colocou, Angelina, ou outra? Eu vi essa que você colocou um pouco no começo. Foi essa, Então tá jóia. Então tá aí, experiência vivida, então preparando tudo
trazendo ali, né, o preparo para o nosso trabalho, o envolvimento vibracional. É importante que nós mantenhamos nessa mesma sintonia entre nós e também entre nós e esses amigos, né, dessa comunidade tão querida do plano espiritual que divide conosco aqui esse nosso tempo, esse nosso espaço. Então é isso, meus amigos. Obrigado pela participação. Obrigado, Angelina. Nós vamos concluindo aqui então nosso trabalho, como eu disse para vocês no início. Permanecendo aqui, coisa boa. Obrigado pela presença, pelo suporte para todos nós. Então nós vimos aqui primeiro os 3 tipos e depois vimos casote. Né? Bem curioso aqui esses dois textos, trazendo para nós aqui grandes aprendizados. E aqui o que a gente pode acrescentar, né, no estudo sobre mediunidade é que no plano espiritual os espíritos também têm ali essa previsão dos acontecimentos, mas que não é algo generalizado, mas é uma faculdade de que os espíritos também dispõem, né, quando permitido, naturalmente, né? Depois, então, a voz do anjo da guarda e garridice, que é o exagero da elegância, né? Que nós teremos aqui, então, Schenning trazendo para nós, que nós vimos agora a biografia dele, e depois Georges, finalizando aqui essa edição do mês de janeiro de 1861. A gente lembra que essa edição ela acabou rápido, né, porque nós saltamos 2 textos, né, que Kardec, são 2 textos bastante longos, em que Kardec refutava algumas críticas e apontamentos, ou algumas experiências da sua época, que para nós aqui não acrescentaria muita coisa não, né, porque era muito mais específico para quem estava vivendo aquele momento, né, de conflito ali com a igreja, ou com pessoa cética ali contando a sua própria experiência. Então, como nós saltamos esses 2 textos longos, então nós